Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. As gavetas ajudam muito na organização, mas no abre e fecha do dia a dia, se você jogar tudo lá dentro, aquilo começa a se misturar e vira uma bagunça. Por isso eu gosto muito das divisórias de gavetas, eu acho que elas ajudam a ganhar espaço. Algumas divisórias de gavetas que nós compramos prontas no mercado, elas não ajudam tanto assim, porque às vezes elas não são do tamanho ideal que nós precisamos e nós acabamos perdendo espaço. As divisórias faça você mesma são as minhas queridinhas, porque a gente faz personalizada do jeito que a gente precisa. Hoje eu trouxe para vocês 11 ideias para vocês criarem suas próprias divisórias de gavetas. E daquele jeitinho que eu gosto, gastando pouco. Uma forma bem simples e fácil é você juntar várias embalagens que vêm em caixas. Vocês podem cortar elas ao meio, usar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Aí você vai pegar a sua gaveta, brincar de Tetris, encaixar todas essas caixinhas ali dentro, cortar da mesma altura e forrar. Vocês podem tanto brincar com várias estampas ou usar a mesma estampa de papel para criar unidade naquela gaveta. Agora uma ideia super fácil, rápida e econômica que não precisa de grandes habilidades. Olha só, eu vou cortar 9 tiras de EVA com 8 centímetros de altura por 34 de comprimento, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês acharem melhor. Eu vou cortar um pedaço de papel bem da largura da minha tira, com 34 centímetros também, e aí eu vou fazer o seguinte, vou dobrar o meio e dobrar o meio novamente. E vou usar canetinha de duas cores. Uma das cores eu vou reforçar essa dobra do meio e os dois cantos. E com a outra cor, vou reforçar as duas outras dobras que sobraram. Agora eu vou começar colando uma tira na outra, utilizando adesivo instantâneo. E eu vou usar essas linhas como marcação. Vou começar com essas na cor roxa, que ficam nas laterais e no meio. E coloco a outra tira bem em cima. Essa segunda eu vou usar a marcação verde e coloco a tira por cima. Dessa forma eu vou fazendo até o final, intercalando as cores. Em uma eu passo na cor roxa, em uma eu passo na cor verde. A divisória está pronta, agora é hora de colocar na gaveta. Para fixar essa divisória dentro da gaveta, eu vou usar algumas bolinhas de velcro adesivo. Vou colocar duas de um lado e, no meu caso, 3 do outro. E divisória pronta. As caixas de sapato e de camisa são maravilhosas para fazer divisórias de gavetas. Vocês podem cortar ela ao meio fazendo duas divisórias ou cortar em mais partes para fazer mais divisórias. Aí vem as divisórias com tiras de papelão que são bem simples. Você corta várias tiras, pode ser com aquela caixa de papelão simples. Vocês vão fazer a tira da altura que vocês querem a divisória de vocês, tanto num sentido quanto no outro sentido da gaveta. E aí vocês vão fazer pequenos cortes para que elas se encaixem. Então, em um sentido, vocês vão fazer o corte embaixo, passando um pouquinho da metade, e no outro sentido, vocês fazem o corte na parte de cima. Eu já fiz esse tipo de divisória para minha gaveta de meias, forrei com vinil adesivo e ficou bem bonito. Se vocês quiserem ver esses vídeos completos, um passo a passo bem detalhado, eu vou deixar eles para vocês aqui no card. A quinta ideia eu encontrei na internet e achei uma ideia de gênio. É a ideia de você pegar aqueles organizadores de cabos, colar na sua gaveta para criar um trilho para o papelão. Nesse tipo de divisória, o melhor tipo de papelão é aquele papelão cinza, mais durinho, vendido em grandes papelarias ou papelarias especializadas.
Outra forma ainda com tiras de papelão é você cortar várias tiras bem compridas daquele papelão de caixa de sapato que é canelado, e aí você vai criando os espaços que você precisa. Você pode forrar com vinil adesivo esse papelão, e ainda no final, se quiser dar acabamento, vocês podem cortar pequenas tiras desse vinil adesivo e colar por cima dessa gaveta. É um pouquinho mais trabalhosa, mas quando você precisa de pequenos espaços personalizados, é uma ótima alternativa. Se por algum motivo você não gosta do papelão, você pode mandar cortar pequenas tiras de MDF. Existem MDFs bem fininhos, que inclusive um lado já é branco, e vocês podem prender com esse mesmo organizador de cabos, ou vocês podem escolher um MDF um pouquinho maior e parafusar com pequenas cantoneiras. Inclusive eu fiz dessa forma no armário do Gabriel, mandei cortar esses pedacinhos de MDF e fixei com pequenos pedaços de vinil adesivo. Colei um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro e ficou bem firme. Uma outra forma de fazer divisórias é você cortar 2 tiras de papelão para a mesma divisória, 2 centímetros mais larga que sua gaveta. Esses 2 centímetros vai servir para você dobrar as duas pontinhas, 1 centímetro de cada lado, formando pequenas abas que vão servir para você colar essa divisória na sua gaveta. Uma variação dessa mesma ideia é você fazer a mesma coisa, só que sem aquelas abas. Você vai cortar 2 tiras de papelão do tamanho exato da sua gaveta, vai cobrir com tecido, vai cobrir também o fundo da sua gaveta e laterais com tecido, e aí você vai colar essa divisória direto no tecido que está forrando a gaveta com cola instantânea. Eu fiz dessa forma em 2 das minhas gavetas da penteadeira e ficou muito bonita e o acabamento fica maravilhoso. Para colocar pequenos objetos, brinco, corrente, vocês podem utilizar embalagens de bombons. E aproveite a Páscoa que está chegando para guardar essas embalagens e colocar em uso. Por que eu gosto de trazer tantas ideias de técnicas para vocês? Porque com isso a gente acaba misturando essas técnicas e criando ideias novas, que é o que eu fiz nessa divisória que eu vou mostrar para vocês agora. Para fazer essa divisória, vocês vão precisar de um EVA num retângulo 2 centímetros mais largo do que a gaveta de vocês e o dobro da altura que vocês querem a divisória. Vão dobrar ao meio e em cada canto vão fazer um cortezinho de 1 centímetro. Vão abrir e colocar fita dupla face, tanto na parte de baixo quanto na parte do meio. As pontas que nós fizemos o corte, vamos dobrar para fora. E ela deve ficar dessa forma. Essas abas serão para vocês colarem nas laterais da gaveta. Aonde você quer que ela se encontre com outra, você vai fazer um corte com um vão de mais ou menos 1 milímetro até um pouquinho mais da metade da tira. As tiras que vão ficar em um sentido, o corte deve ser feito para cima, mas as tiras que ficam no sentido contrário, o corte deve ser feito para baixo. Aí é só você fazer quantas tiras quiser e encaixar uma na outra. No caso, essa que ficou na horizontal, ficou com o corte para baixo. E essa aqui, que vai ficar na vertical, ficou com o corte para cima. Essas abas, nós vamos colocar um pedacinho de fita dupla face e também colar. E vou fazendo isso com todas essas abas. E eu vou usar essa caixa gaveta para organizar lingerie. Eu coloco um bojo por cima do outro e encaixo nesse espaço, aproveitando a parte de dentro do bojo para colocar a calcinha. Nem eu sabia que eu tinha tanta divisória de gaveta diferente aqui em casa. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas ideias, que inspire vocês a criar coisas novas. Compartilhe comigo me marcando lá no Instagram, @ninabras. Um grande beijo, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.